Olá, sejam muito bem-vindos. Bom, hoje a gente vai tratar de um tema que tem uma incidência bastante relevante na prova de primeira fase da OAB, em direito tributário, e é a temática da suspensão do crédito tributário, ou melhor, da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando que esse crédito tributário, apesar de ser exigível naquele momento ou diante das circunstâncias que a gente vai estudar agora, torna-se suspensa essa exigência. Ou seja, o contribuinte, apesar de ter praticado o fato gerador, apesar do nascimento da relação obrigacional, naquele momento e diante das circunstâncias, destas circunstâncias previstas pelo 151 do CTN, não precisam pagar o tributo naquele momento e diante daqueles fatos, esses fatos que a gente vai estudar agora. Pois é, apesar de não ser o tema de primeira incidência, sozinho, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário caiu 8 vezes, isso de forma direta, sem contar nas formas indiretas que as hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário foram exigidas pelo examinador da primeira fase. Então olha que interessante, a gente vai começar a falar sobre essas hipóteses e a gente tem uma forma de memorizar essas hipóteses de suspensão ou que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Então, suspensão da exigibilidade, coloque aí no teu caderno, do crédito tributário. Que hipóteses são essas? Em primeiro lugar, as hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário estão lá no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Apesar de haver uma divergência assim da doutrina, o que a gente vai memorizar agora para nossa prova, que para nós é o mais importante agora, é que essas hipóteses, elas são hipóteses taxativas, tá? Ou seja, somente as hipóteses que estão previstas aqui no 151 têm a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário. E tem uma forma bem legal de você memorizar isso. É só você memorizar para a tua prova que as hipóteses estão dentro do moderecopa, que a gente vai chamar, tá? Vou colocar aqui, moderecopa. Se você memorizar moderecopa, você vai saber que se houver uma pergunta dentro da tua prova de primeira fase, que moratória, depósito, recursos, concessão de tutela e medida liminar e parcelamento suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Professor, mas por quê? Porque pagamento não suspende, pagamento extingue. Anistia não suspende, anistia perdoa e exclui. Isenção não suspende, isenção dispensa o pagamento do tributo. Pois é, se alguma hipótese fora do moderecopa cair na tua prova, não assinale como sendo suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Pode ter extinguido a relação obrigacional ou pode ter excluído a relação, mas suspensa a relação não está. Porque a suspensão, isso é uma sorte que nós temos, né? Como até hoje são tidas como hipóteses taxativas, apesar de divergência da doutrina, para a prova da FGV, somente estas hipóteses que estão aqui podem suspender a exigibilidade do crédito tributário. Então olha que fácil isso, ó. Então a gente começa pela moratória, ó. Moratória, o depósito, os recursos ou as reclamações no âmbito do processo administrativo e que a gente também na prova já achou isso daqui lá na prova da FGV como sendo impugnação. Vou explicar exatamente o que é isso, tá bom? Ó, o CO de concessão de tutela ou de medida liminar e o PA de parcelamento, ó. Parcelamento. Todas essas hipóteses aqui, e somente essas hipóteses, por isso taxativas, podem suspender a exigibilidade do crédito tributário. O que estiver fora de moratória, fora de depósito, fora de recurso, fora de concessão de tutela e parcelamento, não suspendem a exigibilidade do crédito tributário. A primeira coisa importante que nós temos aqui é que estes institutos, alguns deles em especial, dependem de lei.
só podem ser concedidos mediante lei, ou ordinária ou complementar, tá bom? A depender da situação que esteja sendo objeto de tratamento ou do tributo que está sendo tratado, depende de lei. Eu vou começar pela moratória, a primeira hipótese que suspende a exigibilidade do crédito tributário. A primeira delas é a moratória. Aliás, é a que mais apareceu na prova de primeira fase nos últimos tempos, tá? Nos últimos tempos. A questão que mais apareceu na prova foi em relação à moratória. Olha que interessante, ó. A moratória, como definição, isso aparece na prova, é a prorrogação do prazo para o pagamento do tributo, ó, para o pagamento do tributo. Isso já caiu como definição mesmo. Ele colocava numa questão assim, primeiro, alerta que eu vou fazer. Em direito tributário, a gente não tem questão conceitual. Imunidade é 2 pontos. Em direito tributário, nós não temos questões diretas. Em direito tributário, nós temos questões de casos práticos, tá? Aliás, 99% da tua prova é composta de casos práticos, aquelas histórias que são contadas e que são histórias chatas no sentido de leitura. Quando você chega na letra C, na letra D, você tem que voltar para saber quem que matou Maria, João, José, o que aconteceu. Então, quando caiu moratória na prova, uma das questões que apareceu lá numa época é que ele colocava um instituto de extinção de crédito tributário e colocava um instituto de suspensão. Na extinção, ele elegeu a remissão e contou a história do que era a remissão, que é um perdão do crédito tributário, que a gente também vai estudar. E aí, quando ele começou a explicar, ele dizia, foi concedido mediante lei a prorrogação para o pagamento do tributo. Então, um determinado município concedeu mediante lei a prorrogação do prazo para o pagamento do tributo. E ele pedia para que, respectivamente, você assinalasse que instituto que era aquele. E aí ele dizia que era moratória e remissão, respectivamente, ele trocava os institutos, não tinha isenção, que era pagamento, que era decadência, prescrição, enfim. Ele confundia os institutos. Então, como definição, a moratória ela prorroga o prazo de pagamento do tributo. Ou seja, a gente tem um exemplo. Se o tributo venceria no dia 1º de janeiro de 2022, eu tenho uma prorrogação desse prazo, por exemplo, para 1º de janeiro de 2023. Durante este período, ou seja, nesse lapso aqui temporal, eu tenho uma suspensão do crédito tributário. Durante esse momento eu não posso ser executado, por exemplo, tá? Eu não posso ser inscrito em dívida ativa, eu não posso ter uma negativa de emissão de certidão, negativa de débitos. Então eu sei que eu tenho uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ou então a concessão de uma certidão positiva com efeitos de negativa. Mas acontece que esta prorrogação do prazo ou a moratória, ela tem detalhes muito importantes, ó, um pontinho de atenção aqui então, ó. A moratória, em primeiro lugar, ó, cuidado com isso na prova. Em primeiro lugar, ela depende de lei. Bom, se ela depende de lei, cuidado, decreto não é lei, portaria não é lei, instruções normativas não são leis. Então, em primeiro lugar, se ela depende de lei, nenhuma destes outros instrumentos pode veicular, instituir e prever a moratória. A moratória, em primeiro lugar, depende de lei. Que lei é essa? Lei no sentido formal, ou lei ordinária, como eu disse no início, ou lei complementar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da moratória, que é bastante importante também, além de depender de lei, deixa eu usar a mesma cor. Além de depender de lei, o segundo ponto importante da moratória, ó, é que só pode ser concedida pela pessoa política competente. Para instituir o tributo, será concedida somente pela, deixa eu tirar, pessoa política competente para instituir o tributo.
somente por ela. Professora, mas o que isso significa, né? Deixa eu tirar essa frase e colocar na outra lousa, porque eu acho que sumiu aí pela barrinha, né? Deixa eu colocar na outra. Instituir o tributo. O que significa? Bom, então, se a pessoa política competente é que pode instituir o tributo, significa dizer, por exemplo, que se o IPVA é um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal, somente estas pessoas políticas podem conceder a moratória. Lembra que mediante lei, é isso mesmo. Ou seja, se eu tenho a competência para instituir, eu também tenho a competência para conceder a moratória. Então, ponto de atenção. A moratória só pode ser concedida mediante lei e somente será concedida pela pessoa política que detém a competência para instituir, ou seja, aquilo que foi tratado pela Constituição Federal. A CF disse: IPVA, você pode ser objeto de instituição, mas somente se o Estado e o DF instituírem mediante lei você como imposto, diante da propriedade dos veículos automotores. Perfeito. E porque ele é a pessoa política competente, ele pode prorrogar o prazo de pagamento, o prazo de vencimento do tributo mediante lei. Durante esse momento, então, eu tenho a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Isso como instituto, como definição e como objeto de obrigatoriedade. Nós temos uma prova muito bem elaborada que caiu moratória e que você, sem dúvida nenhuma, pode encontrar esta questão aqui, ó. Cuidado, tá? Atenção. Ele vai falar para você que a moratória, ela foi concedida a uma determinada região do território tributante. O que significa isso? Significa que aquela pessoa política elegeu uma parte do seu território para conceder a moratória. E é possível isso? Sim, é possível. A moratória ela pode ser concedida de forma limitada. Então aqui, ó, a gente tem uma concessão limitada. Ele limitou uma determinada região do território e concedeu a moratória para aquela região. É uma moratória concedida de forma limitada, não de forma geral. Ele disse assim: eu preciso conceder para estas pessoas que moram nesta região do meu território. E ele vai dizer o seguinte: além disso, ó, a moratória ela pode ser concedida diante de catástrofes naturais ou então aquelas provocadas, isso é a maioria, né? Provocadas pelo homem. Professor, o que você está falando? Você vai ver que a prova vai falar para você assim, ó, que naquela região aconteceram enchentes, naquela região a gente está com secas, ou então a gente está diante de uma perda de lavoura, porque as pragas fizeram com que houvesse uma perda da agricultura. Você vai perceber que a concessão da moratória, ela pode ser inclusive limitada a algumas situações. Então ainda a gente está numa concessão limitada, ó, a determinadas situações. A determinadas situações, vou colocar aqui, né? A determinadas situações. A moratória pode ser concedida diante destas situações. Professor, então ele pode dizer que a moratória ela foi concedida porque aquela pessoa ela estava em determinada região e naquela região que ela estava houve uma seca, né? Houve um excesso de chuva. Então, a gente pode ter pensado naquelas tragédias que acontecem no início do ano, né? E que fazem com que as pessoas tenham uma perda dos seus imóveis, das suas casas, né? Da sua residência, dos seus pertences. E aí aquela pessoa política competente, ela decide conceder a moratória, ela decide realizar a concessão daquela moratória
porque ela pensa que aquilo vai fazer com que as pessoas tenham uma possibilidade de se programar para pagar o tributo. Então a moratória pode ser concedida dessa forma sim, sem o menor problema. E uma coisa importante é que a prova, às vezes, ela estimula você para uma alternativa incorreta, dizendo que isso fere o princípio da isonomia tributária, e não é verdade. A verdade é que essa moratória ela é concedida como uma forma para tratar de uma justiça social, uma justiça fiscal, para fazer com que as pessoas tenham uma noção de que aqui a isonomia de fato é aplicada. Eu estou tratando as pessoas que perderam seus imóveis, que perderam suas lavouras, de uma forma diferente. E por isso a moratória pode sim ser concedida, tá bom? Então a moratória pode ser concedida sim nessas situações, sim pode ser concedida nesses casos, tá? Então, olha só que interessante, se aparecer na prova, a gente tem duas espécies, né, duas hipóteses de aplicação de moratória. Então, ou a moratória, ela é concedida em caráter geral, ou em caráter específico. Ou a moratória vai ser concedida, então, por exemplo, para todo município, todo o território da pessoa política, daquela pessoa política que pode conceder a moratória, ou então ela vai ser concedida em caráter específico. E em caráter específico, ela vai abranger uma parte do território. Professora, ela pode abranger determinadas pessoas? Pode. Também a gente pode ter uma moratória que é concedida em caráter pessoal. Então ela pode ser concedida de forma geral, de forma específica e de forma geral, de forma pessoal. Então, como é que a moratória é concedida de forma pessoal? Ela alcançará pessoas que preencherem as condições legais. Aquelas condições que a lei da moratória exigiu para concessão. Então, algumas pessoas podem ser alcançadas pela moratória em detrimento de outras, porque elas atendem aquelas características e exigências legais. Essas condições legais, elas sempre vão ser observadas pela autoridade administrativa. Então, para concessão desta moratória, eu, Roberta, contribuinte, sujeito passivo, preciso provar essas minhas condições. Então, diante de provas. Então, como é que a gente consegue a concessão da moratória em caráter pessoal, né? Como que ela passa a ser objetivamente concedida? Bom, de um lado, eu preciso da análise e despacho da autoridade administrativa, tá bom? E do outro lado, naturalmente, eu preciso que o contribuinte preencha as condições legais. Então, o que eu faço? Eu, como contribuinte, procuro a autoridade administrativa que vai analisar a minha situação e vai despachar, ou seja, vai fundamentar a concessão ou a negativa da concessão da moratória. Olha que interessante. A primeira hipótese que suspende a exigibilidade do crédito tributário, ela é uma hipótese extremamente importante porque ela prorroga o prazo de vencimento e pagamento, pode ser concedida de forma geral a uma determinada parte do território tributante, diante de calamidade, diante de chuva, diante de efeitos que foram trazidos em relação a um acidente que aconteceu na natureza, a um desastre natural ou provocado pelo homem, e ainda pode, a depender de prova realizada pelo sujeito passivo, ser concedido em caráter pessoal, personalíssimo, para alcançar pessoas determinadas. Quando a gente vê uma negativa da concessão da moratória, naturalmente a gente precisa pensar
que essa negativa também é objeto de fundamentação. Então esta é a primeira hipótese que suspende a exigibilidade do crédito tributário, tá? Bom, a gente está lá no modere copa e a segunda hipótese de suspensão, a segunda hipótese que suspende a exigibilidade do crédito tributário é o depósito. O depósito já caiu muito na prova de primeira fase. Ele deu um tempinho, faz tempo já que não aparece depósito, mas então por isso, pessoal, que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o examinador sabe naturalmente, né, no banco de questões o que é que tem caído e o que não tem caído. Ele volta a pedir esse tipo de questão aqui. Bom, primeiro cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai estudar depósito na prova de primeira fase, tá? O depósito, ele é uma condição isso que vai aparecer na prova, né? Ele vai aparecer assim, ó, o que o depósito é uma condição para, essa é a frase que vai aparecer lá, para a discussão administrativa ou judicial do crédito tributário, tá? Essa alternativa aqui, ó, ela está errada. O depósito não é uma condição. O depósito, ele é uma faculdade. Ó, faculdade do contribuinte, tá? Se o contribuinte quiser, ele pode depositar. Essa aqui é a alternativa correta. É uma faculdade, é uma opção, uma alternativa para suspender a exigibilidade do crédito tributário. E, professor, e por que não é uma condição para discussão? E a gente tem duas súmulas bem importantes, súmula vinculante 21 e súmula vinculante 28, ou seja, súmulas do STF. Essas duas súmulas falam que não é uma condição, mas uma faculdade na sua interpretação, e mais do que isso, estas súmulas dizem que é inconstitucional. Ó. E essa é a alternativa correta, por ser uma faculdade, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento de bens, vou tirar aqui arrolamento de bens, para as discussões administrativas, e o mesmo se dá em relação às discussões judiciais, tá? Então, súmula vinculante 21 para as discussões administrativas e súmula vinculante 28 para as discussões judiciais. Ó, qual que é o ponto mais importante que nós temos aqui para o depósito, tá? Que ele vai falar para você lá na prova que é inconstitucional a exigência de depósito prévio. Então, é inconstitucional a exigência de depósito prévio, seja para as discussões administrativas, ou seja, para as discussões judiciais, tá? Então, tanto para a discussão administrativa quanto para uma discussão judicial, a gente não pode ter depósito como condição. Condição de admissibilidade, condição para propuração, condição para impugnar, condição para discussão. Nada disso é constitucional. É o que diz, esse é o conteúdo simulado, tá bom? Esse é o conteúdo da súmula, né? É o que a súmula diz para nós e nos ensina, tá? Então, ó, tanto discussão administrativa quanto discussão judicial independem de depósito. Então, olha que interessante, a gente pode achar algumas palavras importantes lá, ó. A gente pode achar alguns adjetivos, ou que é inconstitucional, ou que independe de depósito. O depósito não é condição de admissibilidade, não é condição, mas uma faculdade, uma opção, uma alternativa que é concedida ao contribuinte se ele quiser, somente se ele quiser, ele deposita o valor integral e em dinheiro. Ai, professora, por que o valor integral é em dinheiro? Pois é, porque é o seguinte, ó, a súmula 112 do STJ condiciona o depósito da seguinte forma, tá? O depósito tem que ser feito de forma integral. Opa, deixa eu arrumar.
e em dinheiro, tá bom? Somente depósito integral em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário. Peraí, então é uma condição, mas a pessoa, o contribuinte, só vai ter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se o depósito for realizado de forma integral, aquele valor que a fazenda entenda como devido, e se aquele valor for em dinheiro, integral em espécie. Não suspende a exigibilidade do crédito tributário metade do valor que a fazenda exige. Porque depósito não é pagamento. Se fosse pagamento, nem neste rol estaria de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O depósito, ele tem uma natureza de garantia. Ele garante, ele é uma garantia. Ele garante o pagamento, mas ele não extingue o pagamento, ele não exclui o pagamento. Ele suspende a exigibilidade do crédito tributário. Depois desse depósito, né, que está lá, judicial, ele é um depósito que vai ser convertido em renda, ou em favor da fazenda, ou em favor do contribuinte, ou em favor de você, ao seu favor, tá bom? Ou ao meu favor, ou ao favor da fazenda. Então veja, o depósito, assim como a moratória, suspende a exigibilidade do crédito tributário. A moratória é concedida mediante lei, o depósito é um instituto que é permanente, e qualquer pessoa, qualquer contribuinte que seja devedor, para suspender a exigibilidade, evitar uma execução, conseguir a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, pode realizar o depósito, mas a condição para a realização de depósito é que ele seja integral do valor que a fazenda entenda como devido e que esse depósito seja em dinheiro. Pois é, depois disso a gente tem a terceira hipótese no Modere Copa, que suspende a exigibilidade do crédito tributário. A terceira hipótese são os recursos. E as reclamações no âmbito do processo administrativo tributário. Quando eu não quero recorrer ao Poder Judiciário, eu não tenho desejo algum de recorrer ao Poder Judiciário, eu posso me utilizar de uma discussão administrativa. Eu posso recorrer ao processo administrativo e por isso, pessoal, que a prova de primeira fase, a gente colocou aí na sua listinha de Modere Copa, entende, né, isso daqui como sendo uma impugnação. É a mesma coisa ou tem a mesma natureza quando a gente impugna uma multa, né? Quando a gente recorre de uma multa, a gente recorre porque a gente entende que aquela multa lá é indevida, né? Eu vou recorrer daquela penalidade, eu vou recorrer daquela multa, então eu vou impugnar administrativamente aquela penalidade, aquela multa. A impugnação, ela faz parte de um processo administrativo. No direito tributário a gente também tem. E a gente tem uma nomenclatura que a gente pode considerar na prova, né? Reclamações, recursos, mas eu vou ser bem sincera, ó. O que a FGV mais gosta é desse termo aqui, ó, impugnação. A impugnação, ela suspende a exigibilidade do crédito tributário. Então, pegadinhas importantes aqui, ó. Para impugnar, para questionar o tributo, não é necessário o depósito. A gente acabou de estudar, né? Não é necessário o depósito. Não é uma condição, não se exige depósito. Aliás, o depósito, então, se ele for exigido aqui, ele acabou de exibir uma inconstitucionalidade por parte da Fazenda Pública. O depósito aqui é inconstitucional. Súmula vinculante 21. Professor, assim que eu deposito, assim que eu impugno, já é suspensa a exigibilidade do crédito tributário? Sim. Então, ó, realizada a impugnação, proposto o recurso, proposta a reclamação, realizada a impugnação, é suspensa. Opa! Exigibilidade do crédito tributário. Eu propus a impugnação
E é suspensa imediatamente, então, professora, a exigibilidade do crédito tributário? Sim, quando eu quero recorrer, quando eu quero discutir. E eu posso discutir o quê, professora? Absolutamente toda a matéria. Toda a matéria, não tem condicionamento para isso. Toda a matéria tributária pode ser objeto de discussão administrativa, de impugnação. Absolutamente tudo que eu quiser eu posso discutir. Pois é, os recursos e as impugnações, então, elas se dão na via administrativa. Ou seja, eu preciso ter na minha cabeça que é muito diferente da via judicial. Eu não estou propondo aqui uma discussão judicial. Eu não estou provocando o Poder Judiciário aqui. Aqui eu sei que dentro da própria fazenda, das fazendas estaduais, municipais e da Fazenda Federal, existe uma estrutura para receber as impugnações, as discussões, as reclamações, os recursos no âmbito do processo administrativo tributário. E cuidado, o processo administrativo não impede que eu recorra ao Poder Judiciário. Só um ponto de atenção, pontinho de atenção aqui. Quando eu recorro ao Poder Judiciário, apesar de ter uma informação um pouquinho contrária ao Instituto, né, à sua definição correta, quando eu recorro ao Poder Judiciário, ou seja, eu não quero mais discutir aquilo na via administrativa, eu não quero mais discutir se é constitucional ou inconstitucional, e eu recorro ao Poder Judiciário, quando eu recorro ao Poder Judiciário, significa dizer que eu desisti do processo administrativo. Cuidado com isso. Professora, por quê? Vamos colocar isso aqui que é importante como ponto de atenção. Caiu uma vez na prova da FGV, mas ele pode trazer uma certa confusão aqui, tá bom? Significa dizer o seguinte, ó, não há possibilidade de manter discussões paralelas. Ou seja, eu não posso manter uma discussão na via administrativa e na via judicial. Não é possível, porque eu posso ter decisões contrárias e trazer uma insegurança jurídica ao contribuinte. Então, veja, caso o contribuinte... Opa! Escorregou a opinião. Caso o contribuinte decida por discutir a mesma questão que ele estava discutindo lá na via administrativa, tá? A mesma questão na via judicial, comportará renúncia, são as duas expressões que a FGV pode colocar na prova, tá? Renúncia, ou desistência. Do processo administrativo. A gente não pode manter em paralelo, tá? Então não há possibilidade de manter discussões paralelas entre o administrativo e o judicial. Professora, eu posso ficar no administrativo e aguardar uma decisão definitiva na via administrativa? Posso. Posso sim, posso aguardar. Professora, mas eu não estou feliz com aquilo e eu quero recorrer ao Poder Judiciário. Eu posso? Posso, não há problema. Eu posso recorrer ao Poder Judiciário. A questão é que, quando você está ainda, realizando a discussão administrativa, quando você está impugnando, aquilo não teve uma decisão ainda, eu só tenho a suspensão ou desexigibilidade do crédito tributário, mas eu percebo que aquilo não vai dar certo, eu posso recorrer ao Poder Judiciário, mas isto comporta numa renúncia, ou então, como diz a FGV, uma desistência do processo administrativo, tá bom? Então, isso sobre o processo administrativo, moderê. Recurso, então, MO de moratória, D de depósito, RE de recursos. Depois dos recursos administrativos ou impugnações, a gente tem a quarta e quinta hipótese, que eu vou aglutinar como quarta hipótese, que é a concessão
de tutela ou medida liminar. Então, modere, né? Modere, co, então concessão de tutela e medida liminar. Aqui é diferente lá do processo administrativo. Naturalmente, a concessão da tutela ou a concessão da medida liminar significam dizer que você já recorreu, você está recorrendo ao Poder Judiciário. Então aqui a gente já está lá em outra via, né? A gente está aqui diante da discussão que foi levada ao Poder Judiciário, a discussão em âmbito judicial. É um processo que eu vou né, que eu vou iniciar, algo que eu preciso como contribuinte, sujeito passivo, eu vou ingressar com alguma ação. A gente fala que é uma ação anti-exacional, uma ação que está discutindo o crédito tributário, então está batalhando para pagar o tributo numa consigna sem pagamento, quer anular o crédito tributário, anular e desconstituir. Eu quero propor uma ação de repetição de indébito tributário para rever aquilo que eu paguei indevidamente ou a maior. Então eu estou realizando uma discussão no âmbito judicial, não é o administrativo, eu estou provocando o Poder Judiciário e eu preciso naturalmente, né, porque a gente no direito tributário não tem um código de processo tributário, a gente precisa seguir requisitos da petição inicial, do processo civil mesmo. E aí, durante esse processo, eu preciso de uma suspensão de exigibilidade. Então eu posso ou requerer uma tutela ou uma medida liminar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai adaptar esses dois institutos ao direito tributário ou ao processo tributário, tá bom? Vamos fazer uma adaptação aqui e integrar isso dentro do nosso processo tributário, tá? Eu vou colocar aqui dois exemplos. O primeiro exemplo que eu vou colocar é o exemplo de tutela, tá? Ó. E o primeiro exemplo de tutela que eu vou colocar, que nós temos várias, é a tutela provisória. A tutela antecipada, a tutela provisória, aquela que está prevista pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Tá bom? Esse é o meu primeiro exemplo. No segundo exemplo, eu vou falar de medida liminar. E eu vou falar da medida liminar em mandado de segurança, que a gente vai utilizar a medida liminar no direito tributário para mandado de segurança, tá? Que tem como fundamento o artigo 7º, inciso 3º da Lei 2016 de 2009. Bom, nestas duas hipóteses que eu tenho aqui, eu estou provocando o Poder Judiciário. Tanto na tutela quanto na medida liminar, eu preciso provocar o juízo e eu preciso provar e comprovar a presença de alguns elementos para que o juiz suspenda a exigibilidade do crédito tributário, é isso mesmo. Para que eu tenha a concessão da tutela e a suspensão da exigibilidade, para que eu tenha a concessão de medida liminar e a suspensão da exigibilidade no mandado de segurança preventivo, repressivo, coletivo ou individual, eu preciso provar a presença de alguns elementos. Olha, pessoal, e aí na prova pode aparecer vários sinônimos para os elementos de tutela que hoje têm cabimento. Fumus boniuris ou periculum in mora, probabilidade do direito risco ao resultado útil do processo. Eu posso ter vários sinônimos que podem ser utilizados. A questão é que aqui, quando a gente está no Poder Judiciário, eu preciso provar e o juiz precisa se convencer. É diferente do processo administrativo. No processo administrativo, assim que eu impugnar, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Aqui, para estas hipóteses, então, depende de comprovação por parte do sujeito passivo ou do contribuinte, do responsável, e do convencimento do juízo. Então, o sujeito passivo precisa comprovar o fumus boniuris, o periculum in mora, a probabilidade, o risco ao resultado útil do processo. Depende de comprovação daquelas circunstâncias e o juiz tem que se convencer.
Então, assim como a gente fez lá na lousa passada, isso daqui é completamente diferente do processo administrativo, que não depende de convencimento. Para ser concedida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O processo administrativo não precisa de convencimento nenhum. Eu não dependo de nenhum convencimento aqui. O processo administrativo, ele não depende de convencimento do juiz, não depende de convencimento da fazenda. Quando eu impugno, suspende. Já quando a gente está falando de tutela, de concessão de tutela, quando eu estou falando aqui, por exemplo, de medida liminar, eu preciso convencer o juiz. Eu, contribuinte, sujeito passivo, Roberta, preciso convencer o juiz de que, por exemplo, há probabilidade do direito, há uma inconstitucionalidade, há uma imunidade de um partido político, por exemplo, de uma entidade religiosa, e o risco ao resultado útil do processo, que se aquela imunidade não for concedida, se aquela suspensão não for concedida naquele momento, eu posso causar um prejuízo muito grande para a instituição religiosa que tem o direito àquela imunidade ou que aquele tributo é inconstitucional, não pode ser objeto de cobrança. Por exemplo, a taxa de lixo. A taxa de lixo é uma taxa que é constitucional. Então eu estou discutindo a inconstitucionalidade de uma taxa não de lixo, que ela é constitucional. É constitucional a taxa de lixo. É serviço público específico e divisível. Mas eu estou discutindo, por exemplo, uma taxa que não é específica, divisível. É diferente da taxa de lixo. Ela não é específica e nem divisível. Aquela taxa é uma taxa inconstitucional, porque ela é uma taxa que remunera o serviço de limpeza de logradouros públicos da via pública. Como não é um serviço público específico e divisível, aquela taxa é inconstitucional. A taxa de lixo é constitucional, súmula vinculante 19. Mas a taxa que remunera um serviço que não é público, não é específico ou divisível, é uma taxa inconstitucional. E por isso eu posso discutir essa inconstitucionalidade dessa taxa de logradouros públicos. Então eu tenho uma probabilidade do direito. E qual que é o risco ao resultado do processo? O risco é que se eu continuar sendo cobrado, se essa cobrança permanecer, eu posso sofrer consequências graves, econômicas, ou então eu posso, se não for suspensa a exigibilidade do crédito tributário, se eu não tiver suspenso a meu favor, eu posso ser obrigado a pagar o tributo. E não pagando, eu posso ser inscrito em dívida ativa, eu posso ser executado, eu posso ter constrição patrimonial. Então é isso, tá? Então a quarta e quinta hipótese, né, que eu aglutinei, é a concessão da tutela e medida liminar, que assim que eu propuser, eu não vou ter uma suspensão imediata como acontece lá nos recursos administrativos, mas eu convencendo o juiz, ele suspende a exigibilidade do crédito tributário. Tutela nas outras ações, anulatória, declaratória acumulada com repetição, na repetição de débito pura não cabe. Eu posso ter diante, por exemplo, então, da declaratória pura. Eu posso estar diante de ações que não sejam o mandado de segurança, porque para o mandado de segurança a gente vai guardar medida liminar. Então, MS, medida liminar, e para as demais hipóteses de discussão de crédito tributário, a nossa tutela, tá? Perfeito. Depois a gente vai ter a última hipótese. Depois da última hipótese, a gente vai falar dos efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito. Eu estou falando aqui do parcelamento, tá? E para o parcelamento, que ele não nasceu com a publicação do Código Tributário Nacional, o parcelamento, na verdade, é uma forma de pagamento. Suspende a exigibilidade do crédito tributário porque, em primeiro lugar, tá? Primeiro, depende de uma lei específica. Bom, uma lei ordinária ou uma lei complementar para ser concedido. Ele depende de uma lei específica. Professor, o que é uma lei específica? Isso pode aparecer na sua prova como lei especial. Não tenha medo disso. Significa dizer que ela vai ser uma lei que vai tratar somente do parcelamento. O objetivo dela é tratar
do parcelamento, tá? É uma lei específica, uma lei especial. Professora, pode ser uma lei federal? Pode. Pode ser uma lei estadual? Pode. Uma lei municipal? Pode. Por quê? Ela depende de lei e a gente sabe que o parcelamento será concedido pela pessoa política competente. Então, eu que sou Estado não posso conceder parcelamento de tributo que não seja da minha competência. Eu, município, também não vou conceder parcelamento de tributo que não seja da minha competência. Então, será concedido sempre pela pessoa política que é competente para instituir o parcelamento, instituir o tributo, dependendo de lei. E é uma lei específica. O objeto dela é tratar do parcelamento. Então, quer dizer que esta lei, ela deve prever. Ela precisa estabelecer obrigatoriamente, Isso pode aparecer na prova. Quais tributos serão alcançados pelo parcelamento? Ela precisa prever, além disso, a quantidade mínima ou máxima das parcelas. Ela vai prever também o valor mínimo de parcelas. Ela vai falar sobre as pessoas que podem parcelar. Bom, ele vai falar se é pessoa física ou jurídica. Que tributos serão alcançados? Ele vai dizer, você pode parcelar todos os tributos estaduais. Ou não, só o IPVA vai ser objeto de parcelamento. Todos os tributos municipais serão parcelados. Não, só será parcelado o IPTU. A quantidade mínima de parcela, então ele vai prever lá. Vai ser no mínimo 10 meses, no máximo 60 meses. Valor mínimo. Para pessoa física, no mínimo R$100 por mês. Para pessoa jurídica, no mínimo R$300 por mês. Pessoas podem parcelar, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ou qualquer pessoa física ou jurídica pode ser concedido, poderá ser concedido o parcelamento, tá? Então, sempre depende de lei. Professor, e quando é que suspende a exigibilidade do crédito tributário? Pois é, suspende a exigibilidade do crédito tributário quando a pessoa adere e paga a primeira parcela. Aderindo e quitando a primeira parcela do parcelamento, a gente já tem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário imediatamente. E uma outra coisa bem importante é que o parcelamento, ele pode sim, como é concedido mediante lei, prever o abatimento de juros e de multas, tá? Tem parcelamento que prevê o abatimento de juros e multa, dependendo da quantidade de parcela que se realiza, em até 100%. Tem parcelamento que prevê 75%, 20%, 50%, então pode ter. Se a prova lhe perguntar se o parcelamento pode ter isso, ou se uma das alternativas trouxer essa informação que foi concedido um parcelamento estadual, um parcelamento municipal, e esse parcelamento previu um abatimento de 75%, 100%, pode assinalar como sendo correto, porque a lei que concede, a lei concessiva do parcelamento pode prever sim esta hipótese sem o menor problema, tá? E última informação importante sobre o parcelamento, para a gente falar sobre os efeitos da suspensão da exigibilidade, é que o parcelamento, ele não pode ser objeto de uma tentativa de adiantamento de pagamento. Então, por exemplo, eu tô lá, aderi ao parcelamento e estou pagando em 60 meses. Quando chega na 10ª parcela, simplesmente a Fazenda obriga que eu antecipe o pagamento. A antecipação de pagamento não é possível, ou seja, ele quer que eu antecipe, ele quer que simplesmente eu pague tudo aquilo de uma só vez e desconsiderando o restante que eu havia aderido para pagar em parcelas mensais, sucessivas e consecutivas. Por isso que o parcelamento, ele é concedido para que haja um pagamento mensal,
consecutivo, ó, e sucessivo, tá bom? Parcelas mensais, consecutivas e sucessivas são objeto do parcelamento, tá? Uma outra coisa que pode aparecer é que a prova pode dizer que o parcelamento é uma confissão espontânea irretratável. Professor, o que é isso? Ele pode dizer para você o seguinte, bom, uma vez que a pessoa parcelou, ela confessou. Ela vai dizer assim, ó, o parcelamento significa confissão. E ele vai classificar, né, lá na alternativa para você, dizendo que essa confissão... Desculpe, não posso fazer isso. Não pode confessar, disse a Siri. É uma confissão espontânea, ó. A Siri também participa. O parcelamento é uma confissão espontânea. A Siri não pode confessar, ela só pode vigiar a gente. O parcelamento é uma confissão espontânea e ele vai dizer que é uma confissão espontânea irretratável. É verdade que o parcelamento é uma confissão espontânea de dívida. Eu estou confessando que devo, por isso estou aderindo ao parcelamento. Mas não é irretratável. Apesar de ser uma confissão espontânea, na verdade, a confissão ela é retratável. Eu posso ter errado ao confessar. Eu errei, aderi ao parcelamento, equivocadamente parcelei alguns tributos que eu não devia, que eu já tinha pago, ou que estavam decaídos ou prescritos, e eu posso me retratar, eu posso pedir a restituição do tributo. Então, cuidado, parcelamento é sim uma confissão espontânea, mas é uma confissão que pode ser retratável, ela pode ser retificada. Eu posso sim ter aderido e depois ter me equivocado. E por fim, então para a gente finalizar a aula de hoje, a gente vai falar sobre os efeitos da suspensão do crédito tributário, da exigibilidade do crédito tributário. Que efeitos são esses, né? O que a gente tem lá na prova, o que o examinador gosta de perguntar sobre efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ou seja, valendo para todos os institutos, né? Tudo que a gente estudou aqui no Modelo Ecopa, ó. Que efeitos assumem as suspensões ou as hipóteses, né, que suspendem a exigibilidade do crédito tributário? Aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Quando a gente tem a suspensão do crédito tributário, o contribuinte não poderá ser inscrito em dívida ativa, ele não poderá ser executado, ou seja, não poderá ser proposta uma ação de execução fiscal contra ele, a Fazenda não pode propor, ele não pode ser inscrito, a gente tem uma pegadinha aqui, viu? Já vou falar. No CADIM, no cadastro de inadimplentes, ele não pode ter a sua dívida protestada. Ele não pode, então, não poderá ter dívida protestada em cartório, certo? Ele não pode sofrer penhora de bens ou qualquer tipo de constrição patrimonial, penhora online, por exemplo. Não pode. Tá bom? Ele não pode sofrer. O contribuinte não pode. Então, pessoal, cuidado com isso, porque quando suspende a exigibilidade do crédito tributário, ou seja, quando é concedida a moratória, quando ele faz jus à moratória, né, quando ele adere a parcelamento, quando ele tem tutela, medida liminar, ele não pode ser inscrito em dívida ativa, sofrer execução fiscal, ser inscrito no cadastro de inadimplentes, ter dívida protestada em cartório, sofrer penhora de bens, constrição patrimonial, ele não pode. Mas cuidado, atenção a isso. A Fazenda poderá lançar o tributo.
tá bom? Porque a fazenda precisa evitar a decadência, é direito dela. E dever, é um poder-dever, ela tem direito e ela precisa evitar a decadência. Então ela pode sim lançar o tributo, ela só não pode executar. Ela pode constituir o crédito tributário, ela pode lançar, ela pode constituir o crédito, ela só não pode propor execução, não pode inscrever dívida ativa, protestar em cartório, isso ela não pode fazer. Pode fazer nenhuma penhora online, construção patrimonial nenhuma, em bem imóvel e imóvel. Mas ela pode sim lançar o tributo para evitar e afastar a decadência, tá bom? Pode, não há o menor problema de fazer isto. Então a fazenda não pode deixar de lançar o tributo, ela deve lançar o tributo para evitar a decadência, tá? Cuidado com isso, porque é uma pegadinha da prova. Caiu 3 vezes isso já na prova com essa frase aqui, já faz tempo que isso não é cobrado, o examinador, ó, é doidinho para pegar esse tipo de coisa aqui, ainda mais ele que gosta da parte final do VAD, né, para confundir as pessoas. Então, para evitar a decadência, a fazenda deve lançar o crédito tributário, ela deve propor o lançamento, constituir o crédito tributário, tá bom? Cuidado com isso. Apesar desse efeito importante, né, de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, por outro lado, a fazenda precisa fazer isto, tá? Constituir o crédito tributário evitando a decadência do crédito tributário, tá bom? Então, efeitos importantes da suspensão. Professora, cabe para quê? Para tudo, tanto para moratória, quanto para o depósito, tanto para concessão. Opa, peraí que eu pulei uma coisa aqui, né? Peraí. Deixa eu arrumar. Eu pulei uma parte, pera. Vamos arrumar com isso aqui, peraí. Ó. Moderecopa. Ó, então isso tudo que a gente está falando, isso tudo, tá? O ponto de atenção também vale para moratória, para o depósito, para os recursos, reclamações e impugnações, concessão de tutela e para o parcelamento. Vale para absolutamente tudo. Parcelou, professora, suspendeu, então não pode inscrever em dívida ativa. Concedeu a moratória? Ah, também não pode inscrever em dívida ativa, não pode ser executado. Tudo isso vale para os efeitos que a gente tem para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Lembrando que essas hipóteses que são taxativas do 151 do Código Tributário Nacional estão aglutinadas ali taxativamente e os efeitos cabem para todas estas hipóteses que nós temos aqui, tá bom? Cuidado com isso na hora da prova. É importante que a gente saiba. Olha que interessante, então. Hoje a gente estudou uma temática extremamente importante e fácil da gente saber. Por quê? Todas as hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário estão aqui dentro do artigo 151 do CTN. Moderecopa. Tá fora disso? Não suspende. Tá fora disso é isenção, anistia, remissão, transação, dação em pagamento em bens imóveis, compensação. Tudo isso está fora do Moderecopa. Estando fora do Moderecopa, não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Ou é extinção ou é exclusão. A gente vai memorizar que Moderecopa suspende, porque anis, a gente vai estudar na nossa próxima aula, ó, anistia e isenção, ó, anistia e isenção são hipóteses que excluem o crédito tributário, a gente vai estudar isso. Então, Moderecopa, anis. Moderecopa suspende, anis exclui o crédito tributário. Todo o restante é extinção de exigibilidade do crédito. Anistia e isenção. Isenção que é campeã, viu, de aparecer na prova, um dos temas que mais aparece isolado dentro de uma prova de primeira fase. Moderecopa, anis. Moderecopa suspende, anistia exclui, isenção exclui. Moderecopa, anis. Todo o restante é hipótese de extinção do crédito tributário, tá lá no 56 do CTN, que a gente também vai ver, também vamos estudar, tá bom? Um beijo pra você, tendo dúvida me manda mensagem lá no @betaboldrin, que eu respondo pra você. A gente vai fazer na próxima aula também algumas questões bem interessantes, tanto de anistia quanto de isenção, pra gente fixar o conteúdo junto com as hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Eu te encontro na próxima aula, beijo, fiquem com Deus e até mais.